Esta é a incrível história de como 3 homens escaparam de Alcatraz, possivelmente a prisão de alta segurança mais famosa da história do mundo. Era para ser 100% à prova de fugas, e ainda assim, esses 3 gênios conseguiram ser tão criativos que escaparam. E então, além disso, conseguiram evitar ser capturados por mais de 60 anos. Esta é a fuga impossível da prisão de Alcatraz, e começa com 4 criminosos endurecidos. Frank Morris, Alan West e os irmãos Anglin, John e Clarence. Você deve saber que todos os 4 já tiveram problemas com a lei e todos os 4 já tentaram escapar de outras prisões às quais foram designados, com alguns graus de sucesso, até que os 4 homens fossem enviados para Alcatraz, localizada em uma ilha cercada por milhas de águas congelantes da Baía de São Francisco. Esta fortaleza do século XVIII, transformada em prisão, era considerada totalmente 100% à prova de fugas. Qualquer pessoa que quisesse fugir não só teria que, de alguma forma, passar pelas camadas de guardas, postos de controle e portas reforçadas no interior, mas também contornar os muitos guardas armados, holofotes e torres de vigilância nos pátios da prisão. E isso sem nem mencionar as águas e as fortes correntes ao redor da própria Alcatraz. Ao longo dos anos, houve 14 tentativas de fuga e todas elas falharam. Mas de alguma forma, nossos 4 condenados acreditavam que a fuga ainda era possível. Eles estavam convencidos de que seriam aquela única tentativa bem-sucedida. E uma vez que todos foram colocados em celas em 1961, não demorou muito para o plano deles começar. Os 4 homens tinham 3 grandes obstáculos a superar. O primeiro era realmente sair de suas celas. Os corredores e pisos da prisão estavam constantemente sob vigilância, então eles tiveram que encontrar uma maneira de evitá-los completamente. Em segundo lugar, eles tinham que, de alguma forma, chegar às margens da baía sem serem vistos. Como eu disse, o pátio da prisão estava sempre sob alta e pesada vigilância. E mesmo que eles conseguissem passar por tudo isso, como chegariam à outra margem da baía? Ou seja, eles não poderiam simplesmente atravessá-la nadando. Mas como você verá, esses homens encontraram uma maneira de superar esses obstáculos de maneiras extremamente criativas. Tudo começou com Allen West. Agora Allen fazia parte da manutenção da prisão. E ele notou uma pequena falha na segurança da prisão. A ventilação, as celas que abrigavam os 4 detentos, tinham aberturas de ventilação logo abaixo da pia. E se eles conseguissem abrir essas aberturas sem serem notados, teriam fácil acesso não apenas ao telhado da prisão, mas também aos corredores e quartos abandonados logo acima de suas celas. E os homens usariam isso com grande eficácia. Usando tudo o que podiam pegar, desde colheres e facas roubadas até brocas improvisadas feitas de motores de aspirador de pó, cada um deles lentamente desgastava os dutos de ventilação na sala. E eles encobriam o barulho trabalhando durante o horário de lazer da prisão, quando os detentos podiam tocar instrumentos ou cantar. Sim, enquanto o resto da prisão estava tocando música, os 4 estavam cavando e raspando mais perto da liberdade. E isso funcionou como um encanto. De repente, eles tiveram acesso a um andar inteiro abandonado. Não só eles podiam acessar o telhado da prisão sem serem notados, mas eles tinham espaço para trabalhar e fazer muitas das coisas necessárias para a fuga. Eles até tinham uma maneira de contornar as torres de vigilância e os guardas do lado de fora através de um ponto cego na borda norte da ilha. O primeiro obstáculo deles foi superado, mas chegar à costa e atravessar a baía ainda era um problema, obviamente. Nadar através da baía era incrivelmente difícil e improvável, dada a temperatura e as correntes. Então, eles precisavam de algo para atravessá-la. Algo como um barco, que eles precisariam criar eles mesmos, fazendo um barco enquanto é um prisioneiro. Bem, foi exatamente isso que eles fizeram. Usando 50 capas de chuva de prisão, os detentos criaram uma jangada inflável.
As capas foram costuradas juntas usando as máquinas de costura nas quais os prisioneiros trabalhavam e depois foram derretidas juntas, aproximando-as de um dos canos de vapor com vazamento. Não era bonito e não duraria muito, mas ainda assim seria suficiente para tirá-los da ilha. Finalmente, eles também precisavam de algo para confundir os guardas e garantir que ninguém estivesse à procura de condenados fugitivos. E assim, eles fizeram cabeças falsas de si mesmos, feitas de papel pintado com a tinta de artesanato disponível na sala de artesanato da prisão, e até mesmo cabelo tirado do barbeiro de perto. Esta cabeça falsa pode não ter parecido muito convincente, mas de longe parecia suas cabeças apenas dormindo na cama. Finalmente, em 1962, eles tinham tudo pronto. Então, na noite de 11 de junho, eles colocaram seu plano em ação. Frank Morris e os irmãos Anglin não tiveram problemas para escapar de suas celas através da ventilação, mas Allen West não teve tanta sorte. Ele tapou o buraco em sua cela para despistar os guardas, mas a essa altura, o concreto já havia endurecido e ele não tinha como se juntar aos outros. As outras 3 pessoas, obviamente, o deixaram para trás. Eles chegaram ao topo da prisão através de seu esconderijo secreto, desceram por tubos de 15 metros de comprimento que corriam ao lado do prédio principal e finalmente pularam a cerca de 4 metros que cercava toda a ilha. Lembre-se, tudo isso foi feito à noite e no único ponto cego que Alcatraz tinha. Os guardas não tinham como saber que esses caras estavam fugindo. Lá na costa, para trazer ainda mais criatividade para essa fuga, eles inflaram um barco usando uma concertina, que é basicamente um pequeno tipo de acordeão, e então zarparam para a liberdade. A essa altura, os guardas já haviam percebido suas cabeças falsas e estavam em alerta máximo, mas já era tarde demais. O homem havia desaparecido na noite. Então eles conseguiram alcançar a liberdade? Bem, nós não sabemos com certeza, mas há evidências que sugerem que eles conseguiram. Agora, não ouvimos nada sobre Frank Morris, mas os irmãos Anglin não só foram vistos no Brasil. As famílias deles também notaram que a mãe deles recebeu cartões e flores assinados por eles por anos. Eles até foram suspeitos de estarem presentes nos funerais dos pais deles disfarçados. E em 2013, o Federal Bureau of Investigation e a polícia de São Francisco supostamente receberam uma carta de John Anglin confessando sua fuga bem-sucedida. Acho que só o tempo dirá o que exatamente aconteceu com esses criminosos inteligentes, ou talvez nunca saibamos. Pelo que sabemos, eles poderiam ter continuado aproveitando o seu liberdade não merecida, apenas caminhando entre nós inocentes, enquanto desfrutam de suas vidas tranquilas, como pessoas muito idosas. Seja qual for a verdade, essa história nos lembra o quão longe as pessoas podem ir para serem livres novamente.